Oi, pessoal, tudo certo? Está começando daqui a pouquinho, só esperar o restante da galera chegar. Se você já está aí, manda uma pergunta, manda um oi, boa tarde, de onde você é, o que você está fazendo agora, só para saber se você está aí, beleza? Manda aqui no chatzinho bem do lado. Tem gente de Salvador, Bahia, outra pessoa de Salvador, Paulo Afonso, Bahia, Campinas, São Paulo. Você está tendo algum problema com o som? Só olhar ali, tem também, né, no registrozinho, a informaçãozinha do som, o logozinho, só ver ali se você está sendo conectado. Qual coisa, manda aqui que a gente tenta te ajudar. Quem mais está aí? Chega junto. Goiânia. A gente já começa. Ah, galera, quem está tendo algum problema com o som, tenta sair dessa chamada e entrar novamente. E aí eu acho que você já vai conseguir, tá bom? Mas, pessoal, eu queria dar boas-vindas para todo mundo. Super obrigada por estar aqui. A gente está muito feliz de fazer essa iniciativa. A gente sonhou algumas semaninhas atrás, né, do que seria esse festival online. E o principal motivo é que o online nunca foi tão real. Acho que vocês estão vivendo uma realidade, né? Todos nós estamos vivendo uma realidade muito diferente. Isso causa, né, N coisas na gente, desde, putz, não consigo ser produtivo, pô, quero aprender, fico ansioso e tudo mais. E essa foi a nossa resposta, assim, de ter momentos que sejam super interessantes e acolhedores e que possa somar muito valor para vocês, tá bom? Então, esse é o EUFest, a gente está no último dia, mas além dessa programação, tem mais duas. Lá no final, eu volto a falar sobre elas, mas qualquer coisa, só entrar em eufest.com.br. Ali você consegue ter todas as informações, tá bom? O EUFest, né, está sendo uma realização da Eureka, uma correalização com a HSM. Então, juntas, a gente está sonhando sobre esse conteúdo. A gente tem como parceiro de mídia oficial a Época Negócios, eles estão cobrindo todas as palestras, então se você quiser rever qualquer coisa, volta lá. E um super agradecimento para esses 4 principais parceiros, que é a Blend Edu, a Xbox, a Inova Consult e o Tadashi Kadomoto. Então, fica aí o nosso agradecimento. E agora, vamos falar de coisa boa, né? Eu sou a Carol, trabalho hoje na Eureka, toco toda a nossa parte de vendas e também de operações, e a gente vai falar um pouquinho sobre transformações sociais, o propósito de dentro para fora. Eu acho que há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, assim, a gente olhava as organizações e só conseguia saber coisas que elas comunicavam, né? Quase que fosse uma caixa preta. E hoje, né, a gente vive muito um panorama de caixa de vidro. É muito fácil, né, saber o que acontece naquela companhia, se algo de ruim aconteceu, a gente consegue gravar das nossas mídias sociais e tudo mais. Assim, né? Então, a questão de ser coerente com os nossos valores, coerente com aquilo que a gente acredita, fazer algo melhor para o mundo, né, resolver um problema ou não causar um problema para o mundo, já deixou de ser só algo importante das campanhas, né? Algo que é a mais, assim. Hoje é quase que imprescindível que a gente consiga entender qual que é o propósito, quais são os valores da nossa organização. Então, com isso, eu tenho um orgulho enorme, assim, de chamar 2 profissionais incríveis que estão, de fato, transformando as suas empresas de dentro para fora, que é o Aldo Fraca e o Matheus Fonseca. Então, eu queria muito que vocês pudessem se apresentar um pouquinho, falem um pouquinho o que vocês fazem aí nas suas empresas
e quem são as suas empresas, por favor. Vai lá, Aldo, fica à vontade. Bom, então, eu que começo. Tenho o privilégio também de começar. Acho que, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo privilégio, né, de estar aqui. Acho que nessa época tão especial, tão diferente, tão inesperado, né, como a gente consegue esse tipo de oportunidades que talvez a gente não teria imaginado, né, que poderiam chegar a acontecer. Então, acho que é um momento também de olhar pelo lado bom, né, do que esse momento de acolhimento nos obriga a utilizar como novos mecanismos, né, da gente se comunicar e se conectar mais, que acho que é o mais importante. Então, aí, primeiro, obrigadíssimo aí a Eureka pelo convite, a HSM também que fez o possível. Já agradecendo aí a Carol e o Matheus por ter esse momento de troca, são pessoas super especiais que eu tenho o privilégio de conhecer há um tempo já e que a gente compartilha muitas coisas que são muito boas e que a gente acredita que isso vai trazer um futuro melhor para todos nós. Falando um pouquinho de mim, eu sou Aldo, esse sotaque incrível é porque eu sou do Uruguai e eu estou no Uruguai no momento, então a conexão da internet pode cair, porque está mais longe do Brasil ainda, tá? Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Eu estou há 4 anos e tanto aí no Brasil, eu trabalho na Votorantim Cimentos, eu hoje estou como gerente de diversidade e captação, né, dentro da área de recursos humanos, trabalhando muito com jovens, porque eu também sou, né, essa carinha de 25 é real, né, sou um pouco mais de 25, mas ainda estamos super perto do público jovem também, e acho que o mais legal dessa conversa é poder dar um pouco de propósito, né, eu sou uma pessoa que acredita super, né, na importância da gente ter um propósito claro, mas por mais que não seja muito claro, algumas vezes é importante entender a conexão que isso faz com a empresa na qual a gente está. Então, aí ao longo da nossa conversa, vou compartilhar um pouco com vocês da minha experiência e um pouco mais do que a Votorantim Cimentos acredita e como esse propósito também a gente precisa colocar ele em evidência em momentos de crise como o que está agora, né? Então, assim, fiquei super feliz com o convite, então aí super obrigado. E como a Carol falou, a gente também espera muitas perguntas, né, para enriquecer essa nossa conversa aqui. Boa. Vamos lá, gente. Boa tarde. Então, eu sou o Matheus Fonseca. Super obrigado também, Carol, Eureka, HSM, pelo convite para falar de um tema que, para mim, pessoalmente, para a Mobile é tão relevante. Eu estou na Mobile há mais ou menos 3 anos e meio, que para uma empresa de tecnologia como é a Mobile, né? Até para dar contexto, a Mobile é a holding das empresas como iFood, Simpla, Play Kids, então a gente investe e acelera essas organizações. 3 anos e meio é um tempo super longo, muito, muito longo mesmo, muita coisa acontece. Entrei aqui como Dreamer, que é o nosso programa de jovens talentos, e hoje eu sou responsável pela área de atração, então cuido de toda a parte de atração de talentos, relacionamento com jovens, comunidade de tecnologia, e também fui convidado e tive a honra de fundar a Fundação Umbi, que é a instituição social que hoje é apoiada pelo Grupo Mobile e trabalha para usar a tecnologia para suportar e oferecer oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Então, hoje eu tenho a honra aí de tanto trabalhar para trazer muita gente boa para as empresas do Grupo Mobile e também trabalhar para gerar um pouco mais de impacto social positivo. E acho que esse papo vai ser super legal, porque foi o propósito da Mobile que me fez ir para a Mobile. E hoje ter a oportunidade de falar como a gente vive realmente isso lá dentro é super importante, é super marcante para mim. Então, espero que vocês curtam, seja um papo legal e que gere de alguma forma uma expansão de consciência aí para todos vocês. Boa, perfeito, pessoal. Super obrigada por vocês estarem aqui. E aí, avisando, né, todo mundo que está assistindo a gente, quiser fazer sua pergunta, fica à vontade, joga ali no chat. Vou começar só com algumas aqui para a gente ir aquecendo, mas daqui a pouquinho eu já abro todas essas perguntas, trago aqui para a roda. E também a gente vai gravar, tá? Então, se você não conseguiu ver o comecinho ou vai ter que sair antes, fica tranquilo. A gente vai jogar no nosso YouTube, vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá.
Gente, esse papo, né, de propósito, às vezes ele fica muito intangível, assim, né? O que é o propósito, né? Fica aquelas campanhas, o que a gente escreve na parede, por aí vai, assim. Mas eu tô aqui a fim de entender o propósito na prática, né? Como que ele de fato é vivido, o que acontece, como que é, assim, né? E eu acho que a gente tem muitas dessas dúvidas, por não vivenciar, às vezes, o dia a dia que vocês têm, né? E eu queria entender um pouquinho, né, como uma primeira pergunta, quais são os problemas, né, que a sua empresa resolve? Quais são as coisas que vocês observam, né, que hoje vocês estão colocando esforços? Como isso é vivido na prática? Assim? Então, o que vocês têm como propósito na empresa de vocês? E quais são ações que vocês realizam para viver esse propósito constantemente? Pode ser? Quem quiser ficar aí. Claro. Tá. Vamos lá. Posso falar duas? Pode, claro. Vou combinar. Gente, vamos lá. Que hoje, quando a gente fala de propósito para a Mobile, a Mobile é um grupo de empresas de tecnologia. A gente tem 7 empresas de tecnologia dentro de si. E a gente sempre coloca, né, que nosso propósito, nosso sonho grande é impactar e melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. A gente entende que a gente está vivendo num cenário cada vez mais tecnológico, né, um cenário onde tudo, de alguma forma, tem ou é afetado por tecnologia. E nós, como um grupo de empresas de tecnologia que tem um alcance tão grande, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade, de alguma forma, de usar toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, todas as ferramentas que estão sendo construídas para melhorar ou facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Então, hoje, a gente resolve grandes problemas em diversos setores, né? Então, desde problemas relacionados à educação, com Play Kids, trabalha, e aí é um propósito muito bonito, que é ensinar com diversão para um mundo melhor, disponibilizando conteúdo para pais e para crianças, para que eles tenham acesso a algo de qualidade, consigam desenvolver competências socioemocionais, até, por exemplo, alguns problemas relacionados ao universo da alimentação, né? Então, onde o iFood possibilita que pessoas façam pedido da sua comida, então dediquem um tempo que elas estariam cozinhando, caso ela não goste de cozinhar, se ela gostar, ótimo, está tudo bem, para então fazer outras coisas que são prazerosas. Então, hoje, o nosso grande propósito, e é aquele que me trouxe para cá, é usar um pouco dessa tecnologia para mitigar problemas no dia a dia, mas mais do que mitigar problema, para encontrar algumas outras oportunidades e facilitar a forma como as coisas acontecem no dia a dia. E acho que isso, sim, acho que a gente faz de diversas formas, né? A gente não faz só por meio dos produtos, a gente faz também por meio dos produtos. Mas hoje a gente tem uma atuação muito forte, olhando também para as nossas pessoas, então como que a gente usa a tecnologia para que a vida das nossas pessoas, dos mobilianos e mobilianas, seja facilitada de alguma forma. E agora a gente começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a olhar não só para as pessoas que estão ali no nosso círculo, né, que têm acesso a toda a tecnologia que a gente vive, mas também para aquelas pessoas que talvez estejam marginalizadas e não tenham acesso a todo esse cenário que a gente está construindo, que são jovens ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje o nosso propósito, ele cascateia e ele define todas as decisões que a gente tem enquanto negócio, né? A gente fala, se uma tecnologia não gera impacto, ela não precisa existir. A gente não cria tecnologia por tecnologia, a gente cria tecnologia para mudar a vida. A gente olha também para as nossas pessoas e agora a gente desdobra também esse propósito para jovens em situação de vulnerabilidade que talvez não tivessem acesso àqueles produtos que a gente está criando, né? Porque não dá para ser hipócrita e falar que todo mundo tem acesso a um celular com 3G para pedir comida todo dia da semana. Então, hoje a gente desdobra nosso propósito em ações em todos os âmbitos possíveis que guiam as nossas decisões. Muito legal. E eu acho que o mais legal, quando a gente fala de propósito também, acho que a gente tem aqui 2 exemplos de empresas super diferentes, né? Uma empresa de tecnologia, uma empresa de materiais de construção, uma empresa que tem 10 anos e meio no mercado, uma empresa que tem mais de 80, né? Então, mas como é importante a gente falar de propósito nos mesmos cenários. Na Votorantim Cimentos, hoje, a gente tem como nosso propósito falar que a vida é feita para durar, né? E eu, quando entrei, né, vou colocar só para vocês um pouco do meu contexto, quando eu comecei na Votorantim Cimentos. Eu participei de vários anos da ESEC, né, que é uma organização de jovens que tem programas de intercâmbio, né, de experiências internacionais, e a Votorantim Cimentos tem uma parceria com a ESEC, e todo ano trazemos um intercambista para trabalhar na área de atratividade. Eu fui um desses intercambistas,
E quando eu olhei para a Votorantim Cimentos, eu não tinha nenhum tipo de conexão natural, né? Eu sou formado em negócios e uma empresa de perfil de engenharia. É uma empresa super masculina, industrial, né, com umas crenças às vezes, né, e na época bem mais, né, muito mais rígidas, que eu vinha com um mindset super mais aberto, e para mim não fazia sentido nenhum todo o peso que para o brasileiro tem a Votorantim Cimentos, tinha na época, porque eu também não era do país, né? Mas quando eu me encontrei com aquele A Vida Feita para Durar, foi tipo, nossa, que bonito fica nas paredes, né? Agora, o que quer dizer isso na prática? Quando a gente traduz esse propósito, tem muito a ver com entender que as obras que utilizam os nossos produtos, elas têm que durar, né? Até aí não tem nenhuma novidade, né? Qualquer pessoa que compra um produto espera uma durabilidade básica, mas a gente que está construindo com os nossos produtos, né? Então, estamos falando de casas, estamos falando de estágios, estamos falando de pontes, estamos falando de estradas, estamos falando de um nosso contexto, né? Que quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que me falaram quando eu estava no Votorantim foi: Aldo, olha ao teu redor, tudo é cimento. E você tem tipo, uau, né? Que idiota, né? Que óbvio, mas a gente nunca para pensar nisso. Então, essa é a relevância, né? Como a gente está construindo realmente sonhos mesmo. É aquela reforma na casa, é aquele quarto mais confortável, é aquela melhora da nossa habitação que realmente nos vai permitir ter uma qualidade de vida melhor. Mas o importante não é só entender no fato de trabalhar com produtos que durem, que façam coisas realmente memoráveis e que durem muitos anos. Também tem um propósito muito atrelado a relacionamento a pessoas, né? Então, como eu hoje consigo cultivar, criar relacionamentos duradouros com meu empregado, com as comunidades onde estou inserido, com os meus clientes, com os meus fornecedores. E isso sim faz sentido quando a gente fala que a vida é feita para durar, que tudo que é bom deve durar e deve durar muito. Mas aí a gente vem e topa com uma outra dificuldade, dizer, beleza, como eu continuo me transformando para poder fazer que esses relacionamentos e essas características que hoje eu tenho como empresa continuem perdurando no tempo. E aí, desde o ano passado, a Votorantim Cimentos tem um mindset de mudar para durar, né? Então, como a gente começa a entender esse mundo, né, com as características que ele tem, eu não falo VUCA porque eu não gosto do VUCA, tá? Então, prefiro não, mas é porque a gente sabe que é incerto, que é volátil, blá, blá, blá. Mas nesse mundo muito doido, né, que a gente está hoje, a gente precisa realmente se adaptar e se transformar para continuar durando. Isso como a gente consegue ver no nosso dia a dia. A gente hoje tem, sim, somos a primeira empresa no Brasil, matriz de construção, número 6 no mundo, e continuamos apostando a esse nosso core, né, do nosso business. Mas também a gente tem investido e tem criado novos negócios, como, por exemplo, hoje Calcário Agrícola é uma das nossas fontes, um dos nossos produtos mais importantes, que está orientado a como a gente consegue prover minerais para melhorar os solos. Isso melhora a qualidade da alimentação. A gente trabalha hoje com nossa empresa Verdeira no processamento de resíduos para criar energia para os nossos fornos e para diminuir as emissões de CO2 na atmosfera. E hoje essa unidade de negócios também está processando resíduos de outras empresas, né? Então, a contribuição que a gente faz com o meio ambiente é super positiva também. E nos relacionamentos, a gente tem, e posso compartilhar com vocês mais para frente alguns exemplos, de como a gente conecta nosso propósito com as comunidades onde a gente está inserida através de projetos de transformação social na veia, que tem vinculação direta com o que a gente faz. E a mesma coisa com os talentos. A gente como começa a olhar para talentos cada vez mais diversos, criando uma cultura mais inclusiva, né? Então, em cada uma dessas situações é que a gente consegue ver esse propósito sendo real, na prática. E acho que isso faz uma grande diferença, sobretudo para quem está dentro, né? Porque permite a gente se conectar e poder fazer mais e melhor. Carol, conta uma história que eu acho que o Aldo falou. A gente tem o Mobile Dream, né, que é nosso programa de talentos. E aí, em janeiro, a gente estava recebendo essa galera, a gente estava fazendo onboarding, tanto do talent, a galera já graduada, quanto do estágio. E aí a gente fez uma semana de onboarding, assim, um banho de coisa com eles, cultura e etc, e várias coisas. E aí, no final, na sexta-feira, a gente foi fazer o fechamento e a gente lançou uma pergunta para eles, né? Por que a gente faz o Mobile Dream?
E aí eles foram falando várias coisas. Para trazer gente boa, para trazer diversidade, para acelerar talentos. E todas essas coisas são realmente verdades. Mas o motivo único que a gente faz o Mobile Dream é por causa do nosso propósito. É para impactar e melhorar a vida de 1 bilhão de pessoas, que é o nosso sonho. Então, acho que essa conexão é tão forte que ela é o único motivo para todas as coisas que são feitas aqui. O propósito não é uma frase bonita que vai na capa do LinkedIn ou que vai na parede do escritório, mas ela define e ela tem que ser a justificativa para todas as coisas. Se o Mobile Dream, que é um programa de talentos, não faz sentido para esse propósito, para esse sonho, ele tem que ser ressignificado ou não existir. E tá tudo bem se ele não existir, porque ele não está conectado com o propósito, com o sonho que a organização tem. Então, acho que conseguir trazer isso para o dia a dia e para cada uma das coisas que acontecem é algo super complexo, né? Não dá para falar que é uma tarefa fácil, mas que faz muita diferença porque garante uma conexão e uma constância, uma consistência de fala e de ação muito forte que ressoa muito nas pessoas que estão lá dentro. Isso é um complemento, acho que esse também é muito do nosso papel nesse processo, né? Isso é um pouco que do que se espera da gente. Nós somos mais aquela geração que simplesmente acatava o que estava e beleza. Acho que quando você está entendendo que esse propósito só faz sentido porque está numa parede e você não consegue associar no que você faz no seu dia a dia a isso, aí quando a gente recebe esse chamado para provocação, né, para dizer, opa, não é legal. E aqui também temos que tirar esse mito, né? Não é que a gente vive em um mar de propósito, roça, né? De doce assim, e abraça todo dia. Não. Mas é importante entender que, por mais que vai ter atividades que a gente não vai gostar, ou vai ter coisas rotineiras, ou vai ter coisas que não vão permitir preencher todo o nosso potencial, né? Criativo e disruptivo, mas que no final do dia, quando eu fecho a continha, está atrelado ao propósito da companhia, que no final das contas também vai ser o meu. Porque aí é quando esse senso de dono que tanto se fala, né? Que é agir como dono, né? Nas organizações, que todo mundo fala. A atitude de dono. Pensa nas coisas que são tuas. Como você cuida das coisas que são tuas. Agora, você sentir que uma coisa que aparentemente não é tua, como a empresa, né? Se torne tua, qual a conexão que você vai ter? E aí entra o propósito em conjunto, né? Perfeito, acho que essa sua posição é excelente, assim, Aldo, né? Porque às vezes a gente fica muito falando assim, putz, ainda mais nesse momento atual, assim, né? O quanto está sendo importante a gente ser coerente com os nossos propósitos, né? O quanto está sendo importante a gente ter valores, né, bem específicos, nítidos para todo mundo e seguir, assim, né? Acho que nos momentos mais difíceis que a cultura realmente ela é vivida, né? É muito bonita na parede, muito bonita na propaganda, mas pô, a gente vê, né, quando realmente a gente está nesses momentos mais difíceis, assim. Como vocês falaram super bem, também não quer dizer, né, que todo dia tá ali maravilhoso, né? Só trabalho com as coisas que eu gosto e por aí vai, assim, né? Até as tarefas mais difíceis ou até as tarefas mais chatas também, né? Elas são super importantes para no final a gente construir algo muito maior. Né, e ver valor nelas também, assim, né? Acho que vocês também devem ter N coisas iradas na rotina, mas várias coisas que são, putz, preciso ter paciência aqui, né? Mas vejo um valor em fazer isso, assim, né? Que é mega natural. E algo que eu gostei muito que vocês falaram, né, que eu super concordo, hoje não é mais um momento, né, da gente escolher ou eu tenho uma carreira estável, né, que me ajuda a adquirir as coisas que eu quero, né, é super importante sim a gente ter independência, por aí vai, né, todo mundo tem lutado muito por isso, e é um momento muito crucial, mas eu também quero significado, né, eu também quero entender, putz, por que eu faço o que eu faço, se é relevante, se tem a ver com os meus valores ou não, assim, né, acho que deixou de ser uma dualogia, assim, né? Eu escolho um ou escolho outro, mas de fato eu consigo ter as duas coisas, né? Se a liderança está olhando para isso, se a empresa está olhando para isso, e eu vejo quase que como um caminho sem volta, né? Acho que não tem mais como as organizações viverem sem ter um porquê, o que elas acreditam, e no final isso vai ser muito mais forte do que qualquer estratégia, né? Ter um propósito coerente, ter valores muito coerentes, ter uma cultura muito bem cuidada ajuda muito nisso, assim. E aí até queria que vocês voltassem há poucos anos atrás, porque todos novinhos aí, mas quando vocês estavam entrando, né, tanto na Mobile quanto na Votorantim, por que vocês escolheram assim essas organizações, né? E principalmente, putz, qual que é o propósito de vocês? E como que vocês vivem esse propósito na prática, assim, no dia a dia de vocês? Aí, muito mais no intuito pessoal mesmo. Quer ir, Aldo? Quer que eu vá? Você decide. Não,
Faz, vou começar eu, então. Vai lá. Para mim, eu acho que acompanha um pouquinho do que eu contei para vocês no começo, né? Quando eu pensei na Votorantim Cimentos logo de cara e como eu cheguei até aqui. Eu, na época, eu já tinha uma experiência profissional aqui no Uruguai, né? Eu sou formado em negócios, como eu falei para vocês, trabalhava na área comercial, na parte acadêmica, na faculdade, MBA, era uma parte bem comercial, mas dentro da parte acadêmica, eu já era voluntário na IESEC, tive a oportunidade de ir para o Chile e ser diretor de operações da IESEC no Chile. Aí eu mudei para lá, minha experiência na IESEC estava acabando, e aí como eu olhei um pouco o que eu queria fazer no futuro, né? Eu lembro que na época eu sempre falava que eu tinha 3 objetivos que mantenho até agora, né? Inspirar, conectar e representar. Essas 3 coisas para mim fizeram muito sentido, né? Então, poder colocar numa posição na qual alguém consiga ver através de mim exemplo que é possível, que para mim também esse negócio, e assim parece meio arrogante quando você fala, né? Mas ao mesmo tempo você nunca sabe quem pode estar se inspirando em você. Então é muito importante quando você toma um comportamento de pensar, cara, não é por mim, é também por quem está me vendo, né? E acho que isso também foi sempre um objetivo muito claro. Conectar, acho que essa parte é fundamental, né? E mais do que nunca a gente precisa isso, essa necessidade de dizer, eu preciso do outro para atingir realmente coisas maiores. E representar. Eu sempre me conectei muito com aquelas vozes que talvez não tinham tanto espaço e eu sempre queria me colocar como uma peça que permitisse dar vozes para essas pessoas também. Quando eu juntei isso, eu disse, cara, cada coisa que eu tenho que fazer tem que me conectar a esses objetivos. Eu descobri que meu propósito era criar oportunidades, né? E uma coisa que eu sempre falo e sempre bato na mesma tecla, porque tem 2 grandes questões para mim, né? Não adianta sair pela vida criando um monte de coisa, né? Que ao mesmo tempo não crio e preparo pessoas para quando essa oportunidade chegar, eles conseguirem abraçar essa oportunidade, né? Então eu sempre pensei, ótimo, eu chego uma oportunidade para mim, por exemplo, o Matheus vem aqui e me faz uma oportunidade incrível na Móvel para trabalhar uma cadeira super TI da vida, sei lá o quê. Eu não sei nada de TI, eu não sei nem como estou conectado nessa live, nem o meu microfone funcionou, sabe? Então, a oportunidade está, mas eu não estou preparado. Então, de que adianta, Matheus, vir com uma oportunidade se eu não tem muito a ver comigo? Então, sempre acreditei que a oportunidade se faz com essas 2 questões, como eu crio, mas também como eu preparo as pessoas. Eu sempre corri muito atrás disso, mas eu enxergava que a única possibilidade que eu conseguia viver meu propósito ia ser na esfera pública, né? Então, que tinha que trabalhar em políticas públicas, eu sempre falo que eu quero ser ministro de educação, não sei se do Uruguai ou do Brasil agora, mas eu falo que é um grande sonho assim que eu tenho, para poder ter um impacto maior ainda, mas para mim era muito vinculado a que eu só ia conseguir viver isso na esfera pública. E quando eu tomei a decisão de ir para Votorantim, eu pensei, beleza, eu nunca trabalhei em empresa, nunca trabalhei em indústria, vou para lá. E foi assim como eu cheguei. E qual foi a principal descoberta na Votorantim Cimentos? Que eu consigo criar uma baita de um impacto dentro de uma empresa. E não só dentro da empresa, sino também para fora da empresa. E de uma forma muito genuína, de uma forma muito verdadeira. E aqui para mim vem o primeiro, assim, meu primeiro aprendizado enquanto a propósito. Quando você se conecta com o que a empresa faz, você não precisa necessariamente viver na pele a paixão pelo negócio em si, pelo produto. Acho que não pelo negócio, pelo produto. Eu sinto zero vinculação emocional e afetiva com o cimento, nenhuma. E eu falo isso assim, posso ficar sem emprego? Talvez, beleza. Até que liderança, saem da sala agora. Mas aí o ponto é o seguinte, e por que trago isso como importante? Porque muitas vezes a gente pensa numa empresa e espera ter uma vinculação super forte com o produto que a empresa tem. E acho que o convite aqui é entender a vinculação com o que, mas também com o como a empresa faz. Isso é o que me encanta a Votorantim Cimentos, né? Que hoje eu entendo que o que a gente faz com preocupação genuína, olhando para fora, olhando para o empregado. Acho que nessa situação agora que a gente está passando, o fato de a gente ter hoje unidades no Brasil todo, entendendo que operações não podem parar, porque a gente precisa continuar construindo casas, hospitais, calcário agrícola para os solos, para ter alimento para o que vem pela frente.
a gente não tem como parar nossas unidades. Mas o fato de dizer, vou mandar todo mundo para home office, que puder vai ficar de casa. Hoje, quando a gente está falando que a retomada em São Paulo, pelo menos, seria para o dia 11 de maio, a empresa falou, eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas eu quero todo mundo se cuidando até dia 1º de junho, pelo menos fica em casa. Hoje, quando a gente faz uma adesão a um movimento como o Não Demita, a gente está assegurando, nesse período de crise maior até o mês de julho, mais de 7.000 postos de trabalho. Então, essa preocupação genuína pelas pessoas, pelo como, pelo ambiente, são coisas que você se encanta, né? Independentemente de como você possa viver o negócio ou não no dia a dia. Então, eu acho que nessa procura de propósito tem que entender. Primeiro que eu não acredito mais nessas pessoas que vêm e me falam meu propósito é ter um equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Tá? Bullshit. Tá? Não fica bonito falar em inglês um xingamento, né? Senão fica, sou uma pessoa grossa, assim, né? Não vale a pena, não. Mas, tipo, e por quê? Você hoje tem vida. Vida na qual você tem que assumir diferentes papéis, cadeiras, roles, enfim. Então, você é empregado, mas você é namorado, você estuda, você é filho, você é irmão. E você se encontra numa situação que está segurando 1 milhão de pratinho aí, né? E como isso faz sentido ou não. Então, eu acho que ter essa pressão, né? De, eu preciso ser uma pessoa e um profissional e encontrar esse equilíbrio entre o que você ama e o que você faz. E apesar de que as coisas, como a gente falava na pergunta anterior, não todas vão fazer tanto sentido, que no final do dia o objetivo seja tão claro para você que não deixe você desistir. Acho que isso é o principal. Boa, que demais. Acho que esse é um tema super importante, e aí, trazendo uma história, quando eu entrei na Móvel, eu fiz o processo em 2016, e eu estava em um outro processo, e aí eu não passei nesse outro processo, e aí a plataforma me indicou, falando, olha, talvez você tenha alguma coisa a ver com a Móvel. E eu não fazia ideia do que era a Móvel, assim, eu não conhecia, tipo, nem sabia que era dona do iFood, nem nada assim. E aí eu entrei no site para ver, e aí a primeira coisa que tinha no site era o propósito, assim, gigante, enorme. Impactar e melhorar a vida de 1 milhão de pessoas usando nossos produtos e serviços. E aí eu falei, putz, tá, isso aqui já passou para mim, acho que faz sentido para mim. E aí, obviamente, fui tentar entender mais, mas a primeira coisa que me fisgou foi o propósito, assim, foi entender que uma empresa de tecnologia estava focada, obviamente, em crescer, a gente tem muito foco em crescimento, mas em crescer gerando um impacto real na vida das pessoas. E aí, quando eu fui entender um pouco mais sobre a organização e sobre o que as pessoas estavam falando sobre a organização, eu entendi que aquilo era muito real, não era só uma frase que estava no site bonito para fisgar pessoas como eu que iriam se inscrever na vaga, mas que a empresa realmente vivia com base nisso, assim, ela vivia tendo isso em torno. E acho que uma coisa muito importante para mim, quando falo em propósito, eu sempre fui muito obcecado por isso. Desde da escola, eu gostava de escrever no papel uma frase para falar, esse é o meu propósito, aqui está meu propósito. E meu propósito se limitava àquilo que estava bonitinho naquele papel. E aí eu percebi que não é isso, assim, não é necessariamente só o que eu escrevo, mas é aquilo que te faz arrepiar, sabe? Aquilo que te faz ter uma vontade muito grande de construir coisas difíceis, de resolver problemas grandes, porque aquilo está diretamente conectado com quem você é e com o que você quer construir de futuro. E aí, quando eu olho para propósito de uma organização e tento entender como é conectado com o meu, eu tento ir além dessa frase bonita que é exposta. Eu tento entender o que esse propósito definitivamente quer dizer. O que ele significa? Quando a gente fala de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas através da tecnologia, putz, ali eu interpreto muito claramente que existe um sonho muito grande, uma obsessão por crescimento, por resultado. Putz, faz muito sentido para mim. Eu enxergo que a gente vai ter uma agilidade muito grande, porque a gente está falando de impactar 1 bilhão de pessoas em poucos anos, então putz, a gente vai ter que fazer coisas muito rapidamente. E a gente está falando de pessoas muito talentosas, né? Porque usar a tecnologia para impactar a vida das pessoas não é um processo simples. Então, naturalmente, tem que ter times muito bem formados ali. Então, quando eu paro para entender aquela frase bonita que está escrita, e eu vou desdobrando e entendendo o que necessariamente ele quer dizer, começa a fazer um pouco mais sentido. Porque eu tenho não só uma coisa que está conectada com o que eu quero fazer, com o que eu quero construir, mas, como o Aldo falou, com o como eu quero fazer, com como eu quero viver aquele propósito. E acho que uma outra coisa que é muito, muito importante, e até estou olhando para minha cola porque eu escrevi para não esquecer, acho que quando a gente fala de propósito, naturalmente, gente, vão ser coisas grandes, né? Vão ser coisas
assim, que vão inspirar, porque é um dos papéis do propósito, é gerar essa inspiração e colocar a barra lá em cima. Mas acho que a gente tem um papel super importante enquanto jovens, assim, de entender a nossa capacidade de influenciar ou de atuar naquele propósito. Não dá para você esperar que aquele propósito é bonito, você vai entrar lá e a empresa inteira vai trabalhar e você vai ficar só vivendo aquilo. É o propósito da empresa. Um momento a gente vai alcançar. Mas sim o quanto que você consegue, entrando naquela organização, trabalhar ativamente para que aquele propósito seja realizado, para que ele se torne cada vez mais tangível. Então, o quanto a sua atuação vai fazer aquele propósito ser real, o quanto o seu jeito de trabalhar vai fazer aquele propósito ser vivido, não só para você, mas para todas as pessoas que entraram ali também acreditando nesse propósito. Então, acho que sim, é legal ter uma frase bonita, mas é importante entender necessariamente como ela se desdobra, né? O que ela quer dizer e o quanto você, enquanto jovem, não jovem ou jovens até a idade que for, tem a capacidade de influenciar aquele propósito para que ele seja real. Né? Acho que é muito trazer para o eu, para a minha responsabilidade, influenciar o ambiente para que ele se torne mais próximo possível do que eu quero viver e do que eu acredito. Então, acho que quando eu olhei para a propósito da Móvel e vi essa frase, entendi como ele se desdobrava e entendi que eu sim tinha uma capacidade de ajudar a Móvel a chegar um pouquinho mais perto disso, putz, fez total sentido. Assim. E hoje, quando eu olho para a minha atuação, tanto em marca empregadora, de trazer gente muito boa, que vai ajudar a gente a acelerar, quanto na Fundação Umbi, de criar projetos sociais com tecnologia, eu dou aquela respirada de alívio e falo, realmente acho que fazia sentido e a gente está indo para o lugar certo. Massa. É muito legal isso que você trouxe, Matheus. Tipo, principalmente desse ponto, assim, né? De, pô, o propósito só vai acontecer, né? E a gente só vai se aproximar, nem que seja um pouquinho dele, se eu fizer alguma coisa hoje, assim, né? Eu também sou super fã desse time. E algo que eu não falei, né, eles foram super modestos na hora da apresentação, mas eles são dois profissionais super jovens e mega intraempreendedores, né? A gente tem uma das iniciativas da holding, né, que a Eureka participa, né, que é o Grupo Anga. A gente tem o Instituto Anga, que a gente faz um prêmio que se chama Valuable Young Leaders. Basicamente, a gente está premiando, né, e reconhecendo jovens com menos de 30 anos, né, que são intraempreendedores, e os dois foram aí finalistas da edição do ano passado, é isso? Do ano retrasado. 2018, eu acho. 2018, né? No ano retrasado. Legal. E, poxa, acho que tem algo, né, que vocês têm em comum, assim, que eu percebo, que foi um crescimento super rápido e de lidar com projetos que são muito importantes para a companhia, assim, né, que para a empresa de vocês é super relevante, assim. Então, vejo uma característica intraempreendedora muito forte, assim, né. E aí, até perguntando sobre isso, né, que naturalmente não foi a coisa mais fácil do mundo tocar os projetos de vocês, né, seja do Matheus de trazer mais diversidade ali na tecnologia, trazer uma turma de jovens para uma empresa que cresce muito rápido, o Aldo, por outro lado, né, uma empresa com mais de 100 anos e também trazer um programa focado em diversidade, né, que tem todo o engajamento. Não foi assim, vai lá, carta branca, né, faça o que vocês quiserem. Duvido que tenha sido assim. E é mega natural que a gente tenha algumas travas, né? Algumas dificuldades, assim, né? Então, até o Lucas mandou essa pergunta. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, fica super à vontade, que eu achei super legal. Então, até num contexto de crise, no momento onde a empresa pode ser menos aberta a algumas coisas, ou algumas pessoas da empresa, né, serem menos abertas a algumas coisas, o que vocês fazem, né? Para não desmotivar, para continuar seguindo com os planos de vocês, para, de fato, intraempreender. Né? O que vocês fazem aí em relação a todos esses problemas ou esses desafios que vocês encontram? Legal. Vou começar, Márcio? Uma pergunta. Pode ser. Pergunta complexa, né? É bom assim. Acho que quando a gente fala de um cenário como esse, não necessariamente, né, vamos colocar um cenário como esse, acho que ele é super complexo, né, um momento incerto aí de crise sanitária e econômica mundial, mas em ambientes onde necessariamente você tem algumas travas, acho que a gente precisa mais do que tudo ter esse espírito intraempreendedor que a Carol trouxe. Então, acho que tem algumas coisas que eu aprendi na cultura da Móvel, né, eu entrei como estagiário na Móvel, então tudo que eu aprendi, quem eu sou, foi em torno ali desse ambiente móvel, né, dessa cultura que a gente vive. E algo que para a gente é super importante, que ajuda a tirar algumas travas quando elas existem, é entender e sempre trazer muito claramente o porquê.
Então lá a gente tem pessoas super questionadoras, assim, na Móvel, desde a nossa VP, que é a Luciana, que é a minha gestora hoje, assim, até o time, todo mundo é super questionador porque quer entender as coisas. E lá, quando a gente tem alguma trava, naturalmente a gente cai no porquê das coisas, né? Então a gente cai, primeiro, no porquê aquela trava existe, então por que está tendo aquele bloqueio, por que não é o momento para tocar aquele projeto, por que não é o momento para fazer aquele investimento, e do outro lado, por que é o momento para fazer aquele projeto, por que é o momento para fazer aquele investimento. Então a gente sempre tenta muito entender o porquê, e aí as pessoas naturalmente já são treinadas para isso, né? Já são brifadas para isso, para que a gente entenda se o porquê sim é mais forte do que o porquê não, né? Então, se o porquê sim é suficiente para derrubar aquela trava ou aquele muro que existe. Então, acho que a primeira coisa é isso, assim, acho que é entender o porquê. Uma outra coisa que é super importante, que assim, é um pouco diferente do meu perfil, mas eu aprendi a amar muito, é o processo de validação, de fazer as coisas muito rápido. E aí eu vou contar mais uma história. Quando eu era estagiário na Móvel, em final de 2017, assim, eu era estagiário de Employer Branding de treinamento. Eu sempre conto essa história porque ela é muito marcante na minha cabeça. E aí a gente fez uma reunião com a Luciana, que na época era a nossa diretora de RH, e ela fez vários questionamentos, assim, de esse número tá ruim, aquele número tá ruim, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê, nananã. Aí eu fiquei pé da vida, né? Fiquei muito incomodado, assim. Eu estava no começo da minha carreira, odiava perceber que a gente não estava fazendo o que a gente deveria, assim. Fiquei muito decepcionado. E muito decepcionado que a gente tinha um potencial enorme na mão e a gente estava deixando guardado tudo isso. E aí eu saí incomodado, ela era minha mentora na época, não só minha gestora, e ela percebeu na minha cara que eu estava incomodado, né? Ela conhecia todos os meus jeitos e sinais físicos. E aí ela me puxou depois e me fez uma provocação, né? Putz, você tá incomodado? Então vamos resolver esse problema. Monta aí uma estratégia para atingir tal resultado. E aí eu peguei todo aquele meu incômodo, né? Canalizei num lugarzinho, falei, tá bom, então eu vou resolver esse negócio, se é para resolver, eu vou resolver. E aí eu tive um primeiro baque, porque eu encontrei uma trava ali, sendo que eu não estava acostumado a encontrar trava na Móvel, tudo foi muito livre. E aí eu montei uma baita estratégia e falei, putz, vamos fazer isso aqui. E aí eu contei a primeira trava, que é, mas você vai fazer isso como? Assim, não tem dinheiro para isso, não tem tempo para isso. Aí eu falei, ué, mas não era para resolver o problema? Para resolver o problema, mas com esse jeito não dá, a gente não tem dinheiro e não tem tempo. Eu tinha montado um baita plano que ia demorar 1 ano para executar, que ia gastar milhares de reais, sendo que a gente nunca tinha investido nada. Assim. E aí eu voltei para dentro de casa e quebrei isso em vários pedacinhos. Então, a gente quebrou em um MVP que durava 1 mês, gastava um total de R$0, quebrou em uma versão 1.0 que durava 1 mês, gastava R$1.000, uma versão 2.0 que durava um pouco mais de tempo e aí investia um pouco mais. E mais do que quebrar, né, para ir validando e testando, eu me comprometi que a gente só ia avançar se o resultado desejado fosse entregue. Então, cada uma daquelas fases do projeto, que é a estratégia de marca empregadora que hoje a gente tem para Móvel, tinha um indicador que falava, se a gente bater isso, a gente está pronto para avançar. Então, eu não deixei subjetivo, eu me comprometi com o resultado para mostrar que sim, fazia sentido avançar. Então, acho que 2 coisas que eu aprendi muito durante esse tempo de Móvel são essas. Né? Então, primeiro, ter muita clareza do porquê, e é super importante já pensar do porquê não e porquê sim, para entender se a balança está desequilibrada para o sim ou para o não. E o segundo, que é ter a capacidade de testar e de quebrar as coisas em vários pedacinhos. Né? A gente, naturalmente, e aí acho que talvez seja uma questão da nossa geração, a gente tem uma ânsia muito grande, né? A gente tem uma ansiedade muito grande de já construir algo enorme. Mas a gente tem que entender que o algo enorme tem que começar. E o começar talvez seja algo menorzinho. E algo menorzinho que não deixe de estar conectado com aquele propósito macro ou com aquela missão que precisa ser cumprido. Então, acho que quando a gente fala de um momento como esse, se você tiver a capacidade de entender os porquês, e aí um ponto super importante, não é entender só o seu porquê, entender o porquê da organização também, entender o porquê da área, entender o porquê da sua gestora, seu gestor, e quebrar em vários momentos menores para ir testando, você consegue ir aos poucos avançando, tendo ali uma base muito forte que vai possibilitar que você continue executando o trabalho sempre que necessário. E aí eu vou passar para o Aldo, depois eu queria dar um exemplo que eu lembrei agora, mas só para passar a bola, vai lá, Aldo. Poxa, mas vai se quiser, achei incrível porque acho que tem assim, um ponto que eu super compartilho essa clareza, né, do porquê a gente faz as coisas, mas acho que muito na tua história, acho que uma das coisas que eu também carrego muito
tem a ver com a coragem que você precisa para provocar essa estrutura. Uhum. E acho que sempre é importante entender, né, esse ponto que o Matheus trouxe. A gente sempre quer fazer coisas grandes, coisas de impacto, mas quando você lança isso, talvez não seja o momento. E talvez o momento nunca chegue, né? Então, como a gente começa, sim, a desmembrar esses processos, a desdobrar, a fazer, a gente uma coisa que precisa fazer, e por isso eu falo da coragem, é começar a ganhar espaço, né? Acho que isso vai ser a primeira coisa. E depois tem outra, que eu pontualmente tinha muita dificuldade no começo da minha carreira, é colocar no dia a dia uma mentalidade de abundância mesmo, né? De entender que quando falam, os recursos não são uma limitante, e você vai com isso e sai, mas, cara, tá me falando que o recurso não é limitante, mas eu não tenho grana para fazer isso, sabe? E eu que, mas talvez uma primeira versão beta para começar o processo não precisa nem R$ 1. Talvez o primeiro diagnóstico que você faz trocando uma opinião com uma galera daqui, você não precisa nada. Tem um programa de desenvolvimento, não é quando uma consultoria super cara no mercado, você valoriza quem tem como expert interno. E aí você vai ganhando seus espaços. A Carol falou assim, vocês têm feito um crescimento de carreira acelerado. Sim, quando a gente pensa, e o Matheus que entrou como estagiário, eu entrei como estagiário terceiro ainda, né? Uma estrutura de fora da organização, né? E a gente fazendo uma carreira, e a gente vai criando uma necessidade na companhia. A Votorantim Cimento tem mais de 85 anos. O Grupo Votorantim tem mais de 100. E a gente nunca parou para falar de diversidade como a gente está falando agora. E por quê? Porque tem só o Aldo de embaixador da causa? Não, porque a empresa entendeu que tinha uma necessidade de falar disso. Talvez quem gerou essa necessidade logo no começo, posso ter sido eu? Posso. Mas o movimento, não fala mais o movimento do Aldo inicialmente, o movimento da companhia. Então, acho que esse ponto de gerar essa necessidade, de ter coragem para ganhar o espaço e ser muito hábil com a leitura do cenário, vai trazer toda a diferença. E quando a gente vem num contexto como agora, por exemplo, meus projetos principais, alguns deles sofreram bastante, sofreram muito. Por quê? Porque a gente hoje tem, o grande objetivo que a gente tem é conservar o emprego de todo mundo. E a gente vai precisar abrir mão nesse ano de algumas coisas para entrar nesse novo normal que a gente está. Mas agora, realmente estamos olhando esses processos como uma oportunidade? Quando a gente pensa em transformação social, proposta na prática, na Votorantim Cimento a gente tem feito grandes mutirões de voluntariado nos empregados para fazer reforma de casas em casas insalubres, né? Então a gente coloca o nosso produto com a mão de obra do meu empregado hoje, que sai da zona de conforto e vai fazer uma reforma numa casa insalubre. E entendendo que uma pessoa que está numa condição de moradia insalubre, ele não produz, ele não é feliz. Então, quando a gente consegue fazer uma ação dessas e dá para uma pessoa uma condição de vida melhor, a gente está reativando a economia também. Então, aí o propósito na veia faz sentido. E nesse momento agora, né, quando a gente entende, opa, a situação que a gente está, o que a gente pode fazer por isso? A gente, né, agora que a gente precisa usar o uso de máscara obrigatório, a gente aproveitou e a gente fez uma compra de mais de 30 mil máscaras para entregar para os empregados e para os familiares, que são máscaras feitas através de pequenas cooperativas de costureiras autônomas. Então, hoje a gente criou na comunidade de Cantagalo, por exemplo, uma demanda para uma cooperativa de costureiras de mais de 9 mil máscaras, né, para atender e abastecer essa necessidade que a gente tem agora. Então, esse é o tipo de situações que em momentos como esse, nos momentos de crise, para mim é quando a verdadeira liderança sai à luz de forma genuína, né? E acho que tudo o que nossas empresas estão fazendo agora, isso que a gente está fazendo agora, de poder disponibilizar um conteúdo, um festival de qualidade no processo para poder fazer uma coisa que faça uma diferença, isso tem a ver com o entendimento de que esse cenário também traz oportunidade. E a gente, obviamente, o principal ponto que nós temos que cuidar, e uma coisa que eu cuido muito comigo mesmo, sobretudo nesse momento, é como a gente consegue chegar, né, num equilíbrio saudável mesmo, né? Que a gente fica todo dia em casa, relacionamentos ficam um pouco mais complexos com quem convive no dia a dia, e a saudade dos que estão fora, e a produtividade desce, como a gente deixa de se cobrar também tanto, né, no nosso dia a dia.
mas também entende que o grande objetivo continua sendo maior, né? E que o propósito, e eu assim concordo 10.000% com o que o Matheus falou, tem que ser grande, tem que ser desafiador, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de compartilhar o propósito, de abrir com o outro, porque se é muito grande, você é zoado, vão achar que eu sou um sonhador. Galera, eu sou peixes, ascendente em câncer, eu sou sonhador por natureza astrológica, entendeu? E assim, você chega aqui e fala, e tipo, nossa, não tem medo disso, porque talvez o propósito é compartilhado por mais alguém e amanhã por uma empresa e você consegue fazer uma transformação. Então, acho que esse tipo de exemplos e de ações, é, a gente pensa o propósito muito no individual, e é ótimo, e tem que nascer da gente. A gente não compra, ele não sai. Mas o que a gente tem para fazer pelos outros, quando o propósito é vivido de forma genuína, é muito grande. E esse acho que tem sido meu, assim como meu motor todo dia para dizer, não, isso vai passar, vamos sair dessa, vai melhorar e a gente vai voltar a ter e poder vivê-lo de forma tão verdadeira como até agora. Sim. Putz, acho que fez muito sentido você falar antes, porque está muito conectado. A Fundação BI, gente, que é a instituição social apoiada pela MOVE, ela surgiu há 2 anos, né? E aí ela surgiu muito de um incômodo do Fabrício, que é o presidente do conselho, e da MOVE, de que, putz, a gente tem muito conhecimento, muita capacidade, muita tecnologia, mas não é todo mundo que tem acesso, assim, tem muitos jovens que não têm acesso a isso. E aí a gente foi testando várias coisas, assim, a gente começou a criar EAD para jovens, tentou no YouTube, tentou em vários lugares, sempre com o sonho de que a tecnologia promovesse oportunidades para todos os jovens brasileiros, né? Para que todos, literalmente todos os jovens tivessem alguma oportunidade, não só aqueles que já têm acesso a vários privilégios, como eu tive, por exemplo, na minha juventude. E aí a gente encontrou em um determinado momento um canal e a gente criou um produto. E aí, Rodrigo, eu vou compartilhar minha tela, se puder habilitar para mim, para mostrar um depoimento. A gente criou um produto que usa o WhatsApp, que é um canal que está na mão de todos os jovens, para ajudar e educar jovens através da tecnologia, que a gente chama de Aprendizap, que é esse aqui. Esse aqui não, é uma apresentação que a gente usou em outro contexto, gente, mas só para vocês terem uma ideia. E aí, putz, a gente foi fazendo várias coisas com o aprendizado. A gente criou junto com o Descomplica para ajudar jovens a estudarem para o Enem. E a gente ajudou 25 mil jovens a estudarem para o Enem. A gente criou um de competências, criou um de educadores, várias coisas. Mas a gente sentia que faltava um pouquinho para a gente chegar naquele jovem da escola pública em situação de vulnerabilidade que não sabia por onde começar. E aí, quando a gente começou essa movimentação de quarentena, a Débora, que trabalha na fundação, ela levantou a bola, assim, e ela sempre trabalhou para o impacto social, né? Isso é muito forte para ela. A gente não pode ficar parado. Se a gente trabalha para que todos os jovens tenham acesso à oportunidade, a gente não pode ficar parado no momento onde 15 milhões de jovens não têm acesso ao básico para ter uma oportunidade, que é a educação, né? Tem 15 milhões de jovens que estão em casa, assim, em quarentena. E aí, junto com a Fundação Lehman, a gente criou um aprendizado focado nesse público, no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e a gente, a partir desse momento de crise e se conectando e se amarrando muito forte com o nosso propósito e com as experiências que a gente tinha, a gente colocou em 2 semanas um projeto no ar que em poucos dias, e aqui é o gráfico, já impactou mais de 54 mil jovens. Então, acho que isso aqui é muito para representar que esses momentos, eles trazem uma oportunidade muito grande de se apegar com o propósito e de tornar ele ainda mais real. E aí é um ponto importante, não é se apegar ao propósito para fazer uma propaganda bonita e falar que o propósito é legal, mas se apegar ao propósito para que ele seja realmente praticado, para que ele realmente aconteça no dia a dia. Então, se a gente não tivesse tão apegado com o nosso propósito, que é que a tecnologia da Fundação BI, que a tecnologia promove oportunidade para todo jovem brasileiro, putz, a gente provavelmente não se movimentaria, porque a Débora trabalhou pra cacete, assim, deu muito trabalho, deu muito erro de tecnologia, mas a gente em poucos dias conseguiu um resultado absurdo. E mais bonito que isso, a gente conseguiu um resultado absurdo do público que a gente quer, que é do público que está na escola pública, que é aquele que não tem um Google Classroom para assistir a aula bonitinha todo dia, que talvez não tenha um computador para ficar assistindo EAD todo dia, que a escola minimamente tem Wi-Fi para ele, assim, tem internet para usar. Então a gente está acertando o que a gente precisa. E mais do que só gerar números legais, né? A gente tem muitas histórias. Essas são algumas fotos que a gente recebe dos alunos, tipo, usando o aprendizado, escrevendo no caderno o exercício. Aqui é um exercício de arte dele construindo, pessoas dando depoimento e falando que
o aprendizado realmente está fazendo uma diferença e ajudando esses jovens a estudar em casa. A gente recebe isso de jovens, de alunos, ou de professores, de pais. Então, acho que isso aqui é muito para exemplificar que quando a gente conseguiu definitivamente se apegar ao nosso propósito, então, né, o nosso sonho grande, coisas de impacto acontecem. Assim, a gente poderia só ter ficado parado e tocar todos os projetos que a gente já estava tocando, mas a capacidade, e aí eu estou tirando, não é minha capacidade, essa foi uma capacidade da Débora, que é do meu time na fundação, de realmente estar muito apegada ao propósito, que é o que a gente valoriza, levantar a mão e falar, é inadmissível que a gente fique parado, garantindo que a gente criasse um produto que está realmente gerando impacto na vida dos jovens. Assim. Então, acho que esse momento, ele é um momento muito difícil, mas é um momento muito de apego à cultura, de apego a propósito, de apego ao sonho, para que a gente consiga criar coisas que fazem sentido e passar por isso de uma maneira, se é que é possível, mais tranquila. Perfeito, Matheus, total. E que bom, né, a gente conseguir colocar uma energia para algo que faz tanto sentido, assim, né? Como a gente já está indo para os nossos finalmente, últimos 5 minutos, eu tenho muito refletido, assim, né, nesse momento de isolamento social, onde a gente passa muito tempo com a gente mesmo, né? E isso é desafiador, assim, né? A gente com os nossos pensamentos. E eu tenho usado muito esse momento para autoconhecimento, principalmente, assim, né? E eu sei que grande parte do nosso público ou está dando os primeiros passos de carreira, ou está fazendo uma mudança de carreira, ou ainda está buscando, né? Está ainda estudando, né? E é difícil, assim, né? Porque às vezes a gente toma decisões de, putz, eu quero estudar isso, eu quero ser essa profissão, sem se conhecer nem um pouquinho, assim, né? Nem saber o que é propósito, ninguém nunca fala com a gente sobre isso, né? E aí eu queria que vocês pudessem trazer um conselho ou qualquer coisa nesse sentido para quem está buscando ter algo que realmente preenche a vida. Né? Alguém que está buscando entender um pouco mais o que é seu propósito, aonde você quer colocar energia, assim, que tipos de caminhos, meios, né? Eu sei que não tem uma receita de bolo, mas o que vocês veem aí como super interessante para as pessoas refletirem sobre qual que é o propósito delas. Tá bom. Mais uma complexa para a gente fechar. Aí, Aldo, eu comecei a anterior. Você quer falar? É barato, você então, eu começo. Que eu acho, então? Assim, eu estava acompanhando atentamente o exemplo que o Matheus trouxe e me lembrou quando sabe, a gente participa em alguma atividade como essa, né, que tocou estar do outro lado. E às vezes você começa a ver e entender exemplos e histórias, e muitas vezes o que é compartilhado com o intuito de ser uma inspiração, às vezes a gente faz uma leitura contrária, de dizer, nossa, mas olha, não vou chegar nunca a fazer coisas tão grandes assim, ou de tanto impacto, e a gente começa a minimizar a nossa crença, minimizar o nosso potencial, minimizar até o nosso objetivo mesmo, quando a gente fala assim de propósito. Então, entender que o tamanho do propósito tem a ver muito com o tamanho da nossa ambição, né? E que isso vai mudando e que está tudo bem com isso ir mudando, né? Eu falo que eu entendi com mais clareza. Eu queria trabalhar e viver minha vida para criar oportunidades quando eu estava com 27 anos. Eu quero dizer que eu vivi 27 anos sem propósito? Não necessariamente. Eu quero dizer que talvez eu estava numa jornada de descobrir e de entender quem eu era. Eu acho que, assim como a Carol falou, o autoconhecimento sempre é uma chave, né? E tem pessoas que têm isso super evoluído e tem pessoas que é uma jornada de bater contra a parede várias vezes. E está tudo bem, né? Eu acho que entender o que nos faz bem é o primeiro ponto. Para mim, tem algumas dicas, talvez, que ajudam muito. Você precisa descobrir no que você é bom, tá? O nosso esquema de educação ainda hoje é uma educação que não tira o melhor de cada um de nós, né? Nosso sistema de educação pretende que todo mundo aprenda as mesmas coisas no mesmo grau de dificuldade, de intensidade e que todo mundo corra atrás de ser um 10 em todas as disciplinas que a gente toca. A gente, ao longo dessa jornada, vai deixando morrer vários talentos que a gente tem, que são muito naturais, que são muito válidos, que são muito ricos. E talvez você hoje não consiga pensar num emprego onde você consiga colocar esse talento em prática,
mas o fato de você conhecer 100% o teu talento vai te permitir enriquecer tua vida fora do trabalho com essa tua melhor versão. Então aí tem um zilhão de ferramentas de autoconhecimento, não é para você ficar agora fazendo 78 testes, né, até entender o teu MBTI, teu Enneagrama, tu quanto, e não, mas ao mesmo tempo entender em que você é bom, né? E tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes, que eu super indico, para mim também mudou bastante minha vida, e eu descobri com quase 30 anos esse livro, né? Então, tá vendo? Nunca é tarde para se conhecer mais um pouco, mas é importante entender no que você é bom, porque você deveria investir mais nisso. E se você hoje tem dificuldade para entender quais são esses pontos fortes, pergunta para quem você tem do lado. Pergunta para as pessoas que conhecem em você, que valorizam em você, e tenta investir mais nisso, que com certeza isso vai te dar um caminho muito mais claro, próximos passos pelo menos. Na hora de você pensar no mercado, quem está hoje no mercado já tente continuar cada dia se conectando mais e mais com o propósito dessa empresa. Se não faz sentido, isso tem que ser um indicador também. Talvez você não esteja no seu melhor lugar nesse momento. Você ainda não está no mercado de trabalho, calma. Esse momento a gente sabe que é difícil, né? Que as oportunidades parecem que estão sendo fechadas ou congeladas ou paralisadas, mas nada acontece por acaso, tá? Então aproveite esse tempo para, sim, pensar, investigar, entender e te conhecer um pouco mais. Sem pressões, né? Ninguém tem que virar aqui a musa fitness, nem o Dalai Lama da yoga, nem uma enciclopédia, né? Não tem que pegar todo o conteúdo que tem disponível agora e fazer umas 1.500 cobranças, não entender aquelas coisas que te fazem bem, apurar bem os conteúdos que você vai consumir nesse tempo. Tem muita oferta, né? E isso é muito positivo, mas que também tu dia não seja ficar 24/7 atrás de uma live, né? Tentando aprimorar coisas que você não consegue processar. E por último, dimensionar o tamanho do teu impacto pensando no que você ainda não conhece, né? Entender que as possibilidades que você tem é um efeito muito mais do ripple, né? Quando você vai caindo aquela gotinha e vai fazendo, né? Esse processo bem maior. Eu gosto de trazer muito uma pauta que a gente estudou no ano passado, que no programa de diversidade a gente queria se aproximar, né? Uma das frentes de trabalho que eu lido na Votorantim Cimentos é a frente LGBT. E dentro dessa frente a gente queria trabalhar e ficar mais próximo do entendimento do público trans. E a gente criou um programa de formação profissional para pessoas trans. E quando você começa a fazer essas associações, o que tem a ver? Uma empresa de cimento patrocinando um programa de formação para pessoas trans, né? Isso é propósito, isso é impacto, isso hoje é deixar uma turma de 12 mulheres trans que estão melhores preparadas para o mercado de trabalho. Isso tem muito a ver com o que eu acredito, mas o programa não foi feito pelo Aldo, o programa foi feito pela Votorantim Cimentos. Então, o teu propósito e o da empresa deveriam poder chegar em algum momento nesse nível, né? Em entender qual é essa linha tão delicada, né, tão tênue assim, que você já não lembre mais de quem é o propósito. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma jornada que leva tempo, não é da noite para o dia, não é um estalo que isso vai acontecer. Então, acho que o primeiro que a gente tem que fazer é olhar para si, é desenvolver essa natureza selfish, que é egoísta, que a gente demanda, né, ser o melhor de cada um, para poder fazer dessa natureza selfless, que é de se entregar para os outros. Não minimize nunca o tamanho do potencial, né, do teu impacto, né? Fica perto de pessoas que te inspirem, que te façam bem, e foca no que você é bom, que eu acredito que tem um belíssimo caminho para começar por aí. Não preciso falar muita coisa, mas acho que um ponto que é super válido que a gente falou, como a gente falou de quebrar, né, os grandes projetos em pequenos projetos e ir testando e fazendo, não precisa ter um propósito gigante para sua vida agora com 19 anos que você vai realizar até os 60 anos, assim. Entende o que faz sentido para você no próximo ano, assim, o que você quer viver agora, sabe? O que te arrepia hoje? Não necessariamente a mesma coisa que vai te arrepiar pro resto da vida. Então, acho que a gente sim tem uma ansiedade muito grande, eu estou me incluindo nessa geração super ansiosa, a gente mas acho que nesse momento é importante a gente transformar essa ansiedade em ânsia de construir algo legal e entender por onde que a gente começa a trazer essa ânsia para a realidade.
Boa, perfeito. Pessoal, a gente já está finalizando, mas fiquem aí, tem um recado super importante, principalmente para quem quer ajudar as pessoas agora. Mas queria muito agradecer pelo papo inspirador, Matheus, Aldo, muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Espero que as pessoas que tenham nos ouvido tenham de fato sentido um pouquinho desse propósito que vem de vocês para fora. Então, super obrigada mesmo, 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 mesmo. E, pessoal, só também trazendo. Vocês querem falar alguma coisa por último? Desculpa. E só agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil. Mesma coisa. Gratidão pela oportunidade aí, sempre um prazer trocar com pessoas tão inspiradoras, então foi super, super legal. Boa, perfeito, gente. Então, só lembrando, né, daqui a pouquinho vai dar tempo de comer um lanchinho, beber uma água. Às 16 horas a gente tem esse conteúdo incrível sobre o futuro da educação, junto com o Stênio, né, que trabalha na Arco-Educação. Eles vão falar um pouquinho como é que eles adaptaram, né, alguns serviços, alguns produtos para que as aulas continuassem durante a pandemia. E logo depois, às 18 horas, a gente também tem um outro talk que vai falar sobre o novo normal, né? Como que a gente pode ser protagonista na construção do novo mundo. Então, a gente sabe, né, que quando as coisas voltarem, elas não vão voltar ao normal que a gente tinha lá em fevereiro e por aí vai, né? Então, a gente vai ter dois nomes de peso aí, o Marcelo e o Ladeira, que vão falar um pouquinho, né? O Marcelo é um investidor de AgriTechs, e o Ladeira é o diretor de gestão da Falcone. Eles vão trazer uma visão bem ampla sobre esse momento e eu quero muito que vocês participem. E aí também, voltando, né, como Eureka, assim, a gente super agradece a HSM pela essa correalização dessa ideia doida que a gente teve e logo depois a gente já conseguiu executar. Também super obrigada à Época Negócios, hoje cobrindo, né, toda a nossa mídia e também os nossos parceiros Blend Edu, Xboss, Inova Consult e Tadashi Kadomoto. Muito obrigada mesmo. E agora, e também super agradecer a tradução, né? Quem está fazendo essa tradução em Libras é a Traduz Libras. Muito obrigada, vocês são incríveis e estão fazendo com que esse evento possa ser mais inclusivo. E aí fica também o recado, pega o celular ou acesse esse link. A gente está puxando aí todo mundo que puder ajudar no Perifa Protegida. O que é o Perifa Protegida? A gente está arrecadando dinheiro, né? Na verdade, o Perifa Protegida, né, está arrecadando dinheiro para que eles possam comprar cestas básicas para entregar em alguns bairros da periferia de São Paulo. A gente sabe aí que as pessoas, né, que sofrem mais a desigualdade socioeconômica estão de fato tem um momento muito desafiador e se você puder doar o que for, vai ser muito bem-vindo. Então, escaneia aí o QR Code ou entra aí no link, o seu apoio vai ser essencial e a gente precisa estar junto nessa. Então, pessoal, para quem conseguiu ficar aí na live, quiser ver depois, a gente vai gravar, vai disponibilizar no YouTube. Fiquem super à vontade de trazer feedbacks também de como foi esse momento. E queria muito agradecer, espero que tenha sido muito interessante para vocês. Tá bom? Super obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.